Bom dia. É uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui falando sobre os programas da Conab, né, nessa nossa série de palestras, tá? Me chamo Thiago Maia, sou analista da Companhia Nacional de Abastecimento, atualmente estou como encarregado de setor, tá? E estamos aqui, né, como eu falei, nessa série, né, de palestras falando sobre todos os programas da Conab, e hoje a gente vai falar de um programa muito interessante, que é o programa de vendas em balcão, né? Que consiste na venda de milho subsidiado aos pequenos criadores, tá? A gente vai começar com um vídeo que apresenta, né, um pouco desse programa e depois a gente vai para a nossa apresentação propriamente dita, tá bom? Vamos lá. Pequenos produtores de aves, porcos, leite e também as agroindústrias produtoras de ração de todo o país podem adquirir milho na chamada venda em balcão, programa da Conab que atende o pequeno agricultor e tem como objetivo dar a este público igualdade de condições na concorrência com médios e grandes criadores. Em Brasília, por exemplo, este galpão da Conab armazena 5 toneladas de milho em grão para atender o Distrito Federal e região. E por aqui, os criadores ainda são isentos do pagamento de ICMS. Em 2009, a Conab realizou mais de 46 mil atendimentos a 27.600 pequenos criadores e produtores cadastrados. A venda em balcão a este público que usa o milho como ração animal é limitada a 10 toneladas por mês aos produtores da região Nordeste e a 27 toneladas por mês aos que residem no centro-sul do país. A venda dos estoques de milho vai se estender até o fim do ano, de acordo com a demanda. A quantidade liberada para cada agricultor depende do tamanho do rebanho de animais cadastrados no polo de venda municipal da Conab. O interessado no programa Venda em Balcão deve preencher o formulário de cadastro técnico no site da companhia ou ir diretamente a uma unidade armazenadora da entidade. Após inspeção de um funcionário da Conab no local de criação dos animais, o cliente deve se apresentar ao armazém indicado para a retirada do produto adquirido, de posse da nota fiscal de venda. As vendas em balcão são feitas com pagamento à vista, após emissão da Guia de Recolhimento da União, a GRU. Há uma grande ganho no caso de preços, né? Porque nós procuramos levar a todos os estados e a esses criadores preços condignos e a nível de mercado com um pequeno rebatimento. Deu para ver um pouco, né, como é que funciona o ProVB, tá? É um programa que ele está em todo o Brasil, tá? Especialmente forte na região norte e nordeste, né? Que a gente vai verificar ao longo da nossa apresentação, que conta com um preço até mais interessante ainda, tá? E então a gente, né, está aqui para justamente levar o conhecimento sobre esse programa, né? Esse programa que ele, devido à sua dificuldade, né, de que o próprio produtor é quem tem que arcar com os custos de transporte, né, de tirar da unidade da Conab e levar para sua residência. Devido a essa situação, esse programa ele se concentra na região metropolitana de Manaus, né, que é onde fica mais próximo de chegar aqui até a Conab. Mas a gente vai ver, né, já no final da apresentação, que tem uma forma, tá, uma forma bem interessante da gente contornar esse problema, tá bom? Então vamos à nossa apresentação. Essa parte aqui são as fontes normativas do ProVB, né? O ProVB é o Programa de Vendas em Balcão, tá? A gente vai usar essa sigla ProVB para se referir ao Programa de Vendas em Balcão, tá? Aí são todos os normativos, tá? Que subsidiam a existência do programa, tá? São portarias interministeriais, tem lei, tem decreto regulamentando a lei, tá? E tem também a Lei 11.326, que é a lei do agricultor familiar, né? Então, todas as pessoas que são aptas a comprar, né, o milho, elas se encaixam dentro do conceito de agricultor familiar, tá? Mas, Thiago, efetivamente, o que é o ProVB? Você pergunta. Bom, o ProVB, ele consiste na venda de milho subsidiado a pequenos criadores, agricultura, ou seja, aquelas pessoas, né, que tem uma quantidade de animais. A gente vai, ao longo da nossa apresentação, a gente vai definir o que é o pequeno criador, tá? Agroindústrias de pequeno porte também têm direitos a comprar milho, tá? E, por fim, entidades voltadas para o desenvolvimento agropecuário, tá?
como as instituições de pesquisa. A gente teve aqui no Amazonas, um tempo, por exemplo, a Universidade Federal do Amazonas estava com um projeto, né, de estudos sobre produção de sobre produção animal, né, sobre agropecuária, e eles tinham interesse em comprar milho, né? Então, nesse caso, eles também se encaixam como cliente do ProVB. Então, se você tem no seu município um IFAM ou a UEA que esteja fazendo algum trabalho com animais, né, algum estudo, né, que envolva porcos, aves, gado também, eles também têm direito a participar do ProVB, né? Porque também faz parte dos objetivos da Conab incentivar o desenvolvimento, tá bom? Quais são os objetivos do ProVB, né? Do Programa de Vendas em Balcão? Primeiro, e mais importante, viabilizar o acesso dos criadores das indústrias de pequeno porte aos estoques públicos de produtos agrícolas, né? Então, o objetivo da Conab é fazer com que os pequenos criadores tenham também acesso ao milho, né, num preço mais justo, né? Porque os grandes criadores, eles têm formas, eles participam dos leilões da Conab, né? Tem mecanismos para eles conseguirem o milho de forma mais barata. O pequeno criador não, né? Não fosse a Conab, o pequeno criador teria que estar participando do mercado normal, e a gente sabe que o mercado normal, né, o mercado varejista, ele tem um preço realmente bem mais elevado, tá? Com a garantia do milho, né, a um preço interessante para os pequenos criadores, a Conab também garante o suprimento regular dos insumos, né? A gente vai ter produção de animais, produção de carne, produção de ovos, tá? Tudo isso também em decorrência do ProVB, tá? E propiciar às entidades, né, de pesquisa acesso a esses estoques, tá? Então, as entidades que fazem o estudo, né, que trabalham com ensino, com extensão, elas também têm acesso a esses estoques num preço mais justo, tá bom? Quais são os animais, né? Quais são as criações que podem participar do ProVB, né? Quem pode acessar o ProVB? São pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos, tem também ovinos, búfalos e codornas, tá? Todos esses animais, eles estão inseridos dentro do alcance do ProVB, tá? Se você tiver a criação de algumas dessas culturas, de pelo menos uma dessas culturas, você já tem acesso ao ProVB, tá? É fundamental falar, gente, que peixes não são atendidos, tá? Peixes ainda não fazem parte do ProVB. Há um movimento, tá, de setores, né, que de vez em quando citam a possibilidade da inclusão do peixe, mas a gente verificou até agora que os próprios pequenos criadores não têm interesse, né, na inclusão do peixe. Então, no horizonte curto, né, a gente não vislumbra a inclusão do peixe no ProVB, tá? Mas todos aqueles outros animais, eles estão inclusos, tá? Você tiver a criação desses animais, for criador de pequeno porte, você tem acesso ao milho do ProVB, tá bom? Bom, gente, as condições de acesso ao ProVB, né? Para você acessar o ProVB, você precisa ter a DAP, né? A declaração de aptidão à Pronaf, a DAP física, a DAP individual. Se você tiver a DAP, você já tem acesso ao ProVB, tá? Caso você não tenha acesso ao ProVB, então você vai ter que entrar aí nessas 4 condições, tá? Lembrando, essas 4 condições apenas para quem não tem a DAP. Então, quem não tem a DAP, para acessar o ProVB, ela precisa explorar a terra como proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro, assentado ou inquilino, tá? Você tem que ter um vínculo com a terra. Tá? Você não pode chegar lá, não, eu planto aqui, eu cuido de animais aqui, eu quero. Não. Você tem que, para a Conab, comprovar que você tem alguma dessas relações com a terra, tá? De propriedade, de posse, arrendamento, tá? Aluguel, assentado também, tudo isso você tem que comprovar um desses vínculos, tá? Você precisa de algum documento que comprove essa relação, tá? A outra condição para quem não tem DAP é dispor de uma área inferior a 10 módulos fiscais, tá? A gente já falou em uma palestra anterior aqui que cada município tem a sua definição de módulo fiscal. No Amazonas, nós só temos 3 tamanhos de módulos fiscais. Em Manaus, que o módulo fiscal são 10 hectares, tá? E nos municípios do interior, geralmente os municípios do leste do Amazonas são 80 hectares. E os interiores a oeste da cidade de Manaus são, a sua maioria, em 100 hectares, né?
80 hectares no módulo fiscal ou 100 hectares no módulo fiscal, tá? Então, assim, a gente sabe que 1 hectare já é realmente muita terra, né? Então, a grande maioria, acho que quase a totalidade dos pequenos criadores no estado do Amazonas possuem menos de 10 módulos fiscais, tá? Mas essa é mais uma condição para quem não tem DAP, tá bom? Outra condição essa aqui é importante, tá, gente? Você não pode ter uma renda bruta da atividade superior a 360 mil reais, ou seja, o pequeno criador é aquele que da sua atividade, da atividade de criação de animais, retira menos de 360 mil reais por ano, ou seja, menos de 30 mil reais por ano, menos de 30 mil reais por mês. Tá? Se você receber menos de 30 mil reais por mês da sua atividade de criação de animais, você é pequeno criador. Se você receber acima de 30 mil, né, a Conab já considera que você é médio ou grande criador e não tem acesso ao ProVB. Tá? E por fim, olha só, essa daí é a condição primordial para o programa. Tá? Você tem que ter um plantel com demanda inferior a 28 toneladas por mês. Tá? A gente vai já calcular, já vai mostrar para vocês como é que se calcula a demanda de cada criador. Tá? Quando você chega na Conab, você vai dizer qual é o seu plantel. Olha, Conab, eu tenho 200 galinhas, eu tenho 10 bois, eu tenho 20 porcos. E aí, cada animal ele tem um coeficiente diferente. Tá? A Conab vai pegar, vai fazer a multiplicação e vai somar qual é a sua demanda mensal. Tá? Se você tiver um plantel com demanda que seja superior a 28 toneladas por mês, você não é considerado pequeno criador e você está fora do programa, tá bom? Isso é muito importante citar, tá bom? Bom, gente, como é que você vai fazer para participar do ProVB, né? Primeiramente, você tem que fazer o pré-cadastro no SICAM, tá? A gente falou aqui na segunda-feira que todos os programas da Conab, eles estão indo na direção do cadastro no SICAM, tá? O cadastro ele vai ser feito pelo próprio agricultor familiar. Então, você, primeiramente, faz um pré-cadastro no SICAM, tá? Vai colocar lá as informações que ele vai solicitar, tá? A gente hoje tem um vídeo certinho, tá? Mostrando como é que você vai fazer o cadastro no SICAM, tá? Ao final dessa nossa apresentação de slides, a gente vai mostrar um vídeo bem explicativo, tá? Mostrando como é o cadastro no SICAM, tá? Depois que você fizer esse cadastro, você apresenta a documentação na sede da Conab, tá? A documentação que o SICAM solicita de você, comprovante de renda, comprovante de relação com a terra, comprovante de endereço, carteira do produtor rural, CPF e RG, tá bom? Toda essa documentação você leva à Conab, tá? Você vai entregar lá essa documentação já, você vai levar original e cópia, tá? Você precisa levar tanto a original quanto a cópia dos documentos, vai entregar na Conab, a gente vai abrir um processo e em até 30 dias esse processo vai ser analisado, ou aprovado ou reprovado, né? Se ele for aprovado, você já vai estar apto a comprar o milho, tá? Se ele for reprovado, você vai ser chamado a entregar novos documentos lá até completar o seu cadastro, tá bom? É importante citar, gente, que o cadastro agora, ele tem uma validade de 1 ano apenas, tá? A Conab, em anos anteriores, esse cadastro ele já teve 3 anos de validade, já teve 2 anos de validade. Hoje o cadastro ele só tem 1 ano de validade. Então, se você já faz 1 ano que você fez o seu cadastro, mais de 1 ano que você fez o seu cadastro e não comprou milho na Conab, se você for agora lá tentando comprar, você vai ter que fazer um recadastramento, tá? Agora é só 1 ano de validade. Tiago, como é que eu encontro o SICAM? Como é que eu faço para acessar o SICAM? Você digita no Google SICAM, tá? SICAN, e vai ser o primeiro resultado. O primeiro resultado que aparecer no Google é o link para você fazer o cadastro no SICAM, tá bom? Depois que você fizer esse pré-cadastro no SICAM, a gente comentou que você vai levar a documentação à Conab, né? Precisa levar essa documentação física. Qual é a documentação que você vai levar? Você vai levar a declaração do IDAM, tá? A declaração do plantel emitida pelo IDAM. Então, o IDAM vai atestar, olha, o senhor Raimundo, ele realmente tem 1.200 aves, ele tem 30 porcos, ele tem 10 bois, tá? Se você chegar lá na Conab e falar, olha, Conab, aqui no cadastro do IDAM, está dizendo que eu tenho 1.200 aves, mas na verdade eu tenho 2.000. A Conab vai fazer o cadastro em cima de 1.200, tá?
que é o que está atestado no documento do IDAM, tá bom? Levar a cópia da situação cadastral do CPF, tá? Não é a cópia do CPF, é a cópia da situação cadastral do CPF, que vai atestar que o seu CPF está regular. A cópia da carteira de produtor, tá? Que era aquela carteira que a CEPRO emite, tá? É importante citar que essa carteira do produtor, você, agricultor familiar, sabe que nela tem duas atividades, né? Atividade principal e atividade secundária. Uma dessas duas atividades tem que ser a criação de animais, tá bom? E de animais que estejam no ProVB, né? Se você tiver lá, por exemplo, a atividade principal, hortifruti, a atividade secundária, criador de peixes, você não vai estar cadastrado no ProVB, porque as duas atividades elas não são aptas a comprar milho, tá? Você precisa ter ou na atividade principal ou na atividade secundária a criação de animais, criação de aves para corte, criação de gado para corte ou para leite, tá? Uma das duas atividades da carteira do produtor tem que ser a criação de animais. Vai levar também a cópia de algum documento de identificação, aí pode ser CPF, RG, carteira de motorista, passaporte, o CAN, né, para os homens que já foram dispensados do serviço militar, carteira de trabalho, qualquer documento que tenha identificação com foto, né, qualquer documento válido precisa ser apresentado. A cópia do CAR, Cadastro Ambiental Rural, que é um documento novo, tá? O CAR, a Conab já está solicitando, tá bom? Os assentados, os quilombolas, os indígenas, todos precisam apresentar o CAR, tá bom? Outros documentos, comprovante de vínculo com a terra, tá? Isso aí, gente, é muito, muito importante, porque você precisa de algum documento que tenha uma relação sua com a terra, né? Eventualmente, a gente pode mostrar na tela, por favor? O que acontece? A gente tem, às vezes, na Conab, a seguinte situação, né? Tem um terreno que ele é de assentamento, né? Assentado da reforma agrária. E ele pertence ao seu Raimundo, né? Chega lá na Conab o seu João. O seu João quer comprar milho, tá? E ele diz que ele está naquele terreno de assentamento, naquele terreno que pertence ao seu Francisco. Só que o seu João, para ele comprovar que ele está naquele terreno, ele precisa de algum documento do seu Francisco dando ao seu João. Então pode ser um contrato de aluguel, pode ser um contrato de venda, pode ser um contrato de arrendamento, tá? Precisa de algum vínculo que tenha, tá? Que relacione o seu João com o seu Francisco, tá? O seu Francisco, que é o titular da terra, ele eventualmente vai ter algum documento do INCRA dando a posse dele naquele terreno, tá? Mas para outra pessoa que tenha trabalhado que esteja trabalhando naquele terreno, precisa de um documento que faça esse meio campo, tá? Então, precisa de documentos, tá? Quais são os documentos que a gente pode apresentar? Título definitivo, escritura, tá? Escritura ou contrato de posse, contrato de aluguel, tá? Comodato também, todos esses documentos eles são válidos, tá? Mas é preciso apresentar algum documento que comprove o vínculo com a propriedade, tá bom? Para os criadores de gado, é preciso apresentar o comprovante de vacinação da febre aftosa, tá bom? E detalhe, a declaração, né? O plantel de gado, ele vai ser conforme o comprovante de vacinação. Então, se você chega lá, Conab, olha, eu tenho aqui o comprovante de que eu vacinei 4 cabeças de gado, né? Mas, na verdade, eu tenho 10. A Conab só vai vender milho para aqueles 4, tá? Só vai vender milho na quantidade daqueles 4 que estão comprovadamente vacinados, tá bom? Os outros, né, nesse caso, os outros 6, precisariam ser vacinados aí na próxima atualização de cadastro, ele pode fazer a atualização, tá? É importante citar, gente, que essa atualização de cadastro, né, que a gente falou no slide anterior, de que ele vale 1 ano, você pode fazer a qualquer momento, tá? Então, digamos que você está agora em agosto, você foi lá, fez o seu cadastro na Conab, levou a declaração do IDAM, olha, tá aqui, fez o cadastro bonitinho. No mês que vem, em setembro, por exemplo, você compra mais 1.000 galinhas. Você pode ir lá na Conab, olha, eu comprei galinhas, eu quero atualizar o meu cadastro. 1 mês depois, mas você pode, tá bom? Aí chega outubro, você vende 2.000 galinhas. Conab, olha, eu vendi, eu preciso atualizar de novo. Aí você vai atualizar conforme o seu novo plantel, tá bom? Isso aí
apesar do cadastro ele ter uma validade de 1 ano, mas você pode ir fazendo várias atualizações, tá? Obviamente, a cada atualização que você fizer, passa a contar novamente o prazo de 1 ano para frente, tá? Como se zerasse a contagem, zerasse a validade daquele cadastro, tá bom? O último documento que você precisa apresentar é a DAP, né? A Declaração de Aptidão à Pronaf. E a gente falou, né? Caso você não tenha DAP, aí você vai entrar naquelas 4 condições lá, da renda inferior a R$360 mil, menos de 10 módulos fiscais e por aí vai, tá? Quando você chegar na Conab, você levar essa documentação, você vai preencher o cadastro que a gente vai mostrar na tela aqui, tá? Esse aqui é o modelo de cadastro que a Conab utiliza, tá bom? Você vai colocar seus dados, nome, endereço, documentos, telefone, tá? É muito importante ter um telefone para contato, vai declarar a sua renda, tá bom? E vai declarar também o seu plantel. Conforme o plantel, a gente vai calcular qual é a sua demanda, né, a sua cota de milho mensal, tá bom? No próximo slide, a gente vai mostrar para vocês agora, essa aqui é a planilha de cálculo do ProVB, tá, gente? Isso aqui é muito importante você atentar para isso, que é o índice de cada animal, tá? Então, você tem ali, por exemplo, avicultura, o índice é 1,72, ou seja, cada ave, galinha, pato, cada ave vai dar direito a você a comprar 1,720 kg de milho por mês, tá? Suinocultura, cada porco vai dar a você o direito de comprar 38 quilos por mês, tá? Bovinocultura de corte, 15 quilos por mês. Bovinocultura de leite, 60 quilos por mês, tá? Aí, gente, o que acontece? De acordo com a sua quantidade, né, de animais, você vai multiplicando pelo índice, tá? E ao final você vai somar todo mundo, tá bom? Vamos mostrar agora aqui uma simulação de cálculo, tá bom? Olha só esse exemplo aqui, gente. Digamos que a pessoa declare para a Conab, né, juntamente com a declaração do IDAM, que ela tem 2.000 aves. Essas 2.000 aves, multiplicadas por 1,72, vão dar a ela uma cota de 3.440 quilos por mês. Suínos, ela tem 50 suínos. 50 suínos vezes 38, que é o índice de suínos, vai dar 1.900 quilos, tá? Ela tem 10 bovinos para corte, multiplicado por 15, dá 150 quilos por mês. Bovinocultura de leite, tem 30, né? Multiplica por 60, vai dar 1.800 quilos por mês. Caprinos, 5, aí a mesma lógica. Ovinocultura, 150, multiplica por 13,20, vai dar 1.980 quilos por mês. Coturnicultura, nesse nosso exemplo, 0. E bubalinocultura, né, 2, só a gente colocou para constar, 30 quilos. E aí você soma tudo lá, né? No final vai dar 9.366 quilos por mês, tá? Essa aí é a sua cota, essa é o cálculo da demanda, tá? Só que o que acontece? A Conab, ela só vende milho em sacos de 50 quilos, né? Então você não vai conseguir sair da Conab com 9.366 quilos, né? Você vai sair com quanto? Mostra na tela, por favor. Você vai sair com 9.350 quilos, tá? Que é sempre um número múltiplo de 50, tá? Então a Conab, aí obviamente a Conab arredonda para baixo, né? Que se ela arredondasse para cima, você estaria saindo com mais do que o seu plantel necessita, tá? Então, nesse nosso exemplo, tá? O cliente teria uma cota mensal de 9.350 quilos, tá? Esses 9.350 quilos você pode comprar por mês, do dia 1º ao dia 31 de cada mês, tá? Se você quiser ir na Conab nos 22 dias úteis, toda segunda a sexta, você vai lá todo dia, faz uma compra 100, 200, 300 quilos, não tem limite, tá? Você não tem limite de operações mensais, mas você vai ter o limite geral por mês de 9.350 quilos. Pode comprar tudo de uma vez ou pode comprar pingado dia após dia, tá bom? Importante citar, Tiago, a minha cota é de 9.350 quilos. Agora, agosto está terminando, eu só consegui comprar 5.000 quilos. Esse valor que eu não comprei,
Eu posso levar para setembro? Não, tá? Se você não comprar, perde. No outro mês, no dia 1º do mês seguinte, você começa a contar os 9.350 quilos de novo, tá bom? Você não pode levar o que você deixar de comprar para o mês seguinte, tá bom? Vamos aqui agora a um segundo exemplo, tá, de cálculo. Nesse nosso exemplo, é uma criação menos diversificada, né? Mas é só para a gente entender. Olha só, a pessoa declara para a Conab 6.000 aves, tá? Você multiplica pelo índice de aves, que é 1,72, e isso vai dar 10.320 quilos. E tem 200 suínos, né? Multiplica pelo 38, vai dar 7.600 quilos. Essa pessoa, lá embaixo você vai ver, ela tem uma demanda total de 17.920 quilos por mês. Quanto ela vai poder comprar? Apenas 10 toneladas. Por que, Thiago, apenas 10 toneladas? Porque 10 toneladas é o limite máximo que a Conab vende por mês, tá bom? Então, se você tem uma demanda de 15.000, 17.920, 20.000 quilos por mês, você está dentro do programa, você vai poder comprar milho, mas você só vai poder comprar 10.000 quilos, tá bom? 10.000 é o máximo que a Conab vende por mês para cada cliente, tá bom? No próximo exemplo, esse aqui é mais interessante, olha só. A gente colocou um cliente que ele declara 15.000 aves, tá? Essas 15.000 aves vão dar a ele uma cota de 25.800 quilos. Ele tem 200 suínos, que vai dar uma cota de 7.600 quilos. E ele tem mais 100 bovinos para corte, que vai dar 1.500 quilos por mês. Você somando tudo isso, vai dar quanto a demanda dele, né? 34.900 quilos, ou seja, 34 toneladas. Lembra que eu falei que o teto para participar do programa é de 28 toneladas? Até 28 toneladas você é considerado pequeno criador. Nesse exemplo específico, este criador estaria fora do programa, tá? Por quê? Porque ele está acima das 28 toneladas. Ele está ali, né, com 34, quase 35 toneladas, então ele não é mais considerado pequeno criador. Ele é médio criador e está fora do programa, tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro esse nosso exemplo aí, é muito importante, tá? Se você chegar na Conab com uma demanda acima de 28 toneladas, a gente nem vai abrir o seu cadastro, tá bom? Você vai ser informado de que o programa não é direcionado a você e você não vai poder comprar milho, tá? Não vai poder comprar milho no ProVB. Você tem outros mecanismos, né, como o mecanismo de venda em leilão, que a Conab tem, tá? Esse aí já é acessível para os médios e grandes criadores, tá bom? Bom, gente, após você fazer o seu pré-cadastro no SICAM, levar a sua documentação na Conab, a gente analisar e abrir o seu cadastro, você vai ser informado de que você está apto a comprar milho, tá? Quando você estiver apto, a partir do momento que você estiver apto a comprar milho, qual é o procedimento que você tem que fazer, tá bom? O procedimento para compra é o seguinte: você vai, tá, até a sede da Conab aqui em Manaus, tá, na BR-319, e você vai chegar, olha, Conab, eu quero comprar milho aqui. Aí, como eu falei, você pode comprar toda a sua cota mensal de uma única vez, ou você pode fazer compras menores, pequenas, tá bom? Você chega na Conab, olha, eu quero fazer a compra de milho. Vai preencher um formulário, tá? E a Conab vai emitir a GRU para você, que é a Guia de Recebimento da União, tá bom? Com essa guia de recebimento, com essa GRU, você vai até uma agência do Banco do Brasil, tá? GRU só é paga em Banco do Brasil, tá bom? Faz o pagamento. Com o comprovante de pagamento, você volta na sede da Conab, tá? A gente vai emitir a sua nota fiscal com esse documento e com a nota fiscal você vai até o armazém da Conab, que fica ao lado ali do local de venda, e vai fazer a retirada do seu milho, tá bom? A gente tem aqui agora um próximo slide, ele mostra esse procedimento simplificado, tá? Primeiramente você vai até a sede da Conab, né? Aí a foto da nossa bela sede, emite a GRU, com essa GRU vai ao Banco do Brasil, faz o pagamento da GRU, volta à Conab, né? Emite a nota fiscal e com essa nota fiscal você consegue fazer a retirada do milho ali na nossa unidade armazenadora, tá bom? Bom, Thiago, é o seguinte, você está me dizendo aí que o programa é muito bom, é muito interessante, mas
qual é o valor do milho, né? Para a gente saber se realmente é bom, se realmente compensa sair do nosso município para ir até Manaus. Olha só, atualmente o milho da Conab ele custa 55 centavos o quilo, tá? Como a gente vende sacos de 50 quilos, então esse saco ele está saindo, a saca está saindo por R$ 27,50, tá bom? Esse preço da Conab ele está garantido até 31 de dezembro de 2018, tá? A partir de 1º de janeiro a gente não sabe quanto vai estar, mas até 31 de dezembro a gente tem esse preço aí de R$ 27,50 garantido, tá bom? Como eu falei, o limite por produtor mensal é de 10 mil quilos. Independentemente da sua demanda, que seja 12 toneladas, 15, 20 toneladas, você só vai poder comprar no máximo, tá, 10 toneladas por mês, tá bom? E como eu disse também, não há limite de operações mensais. Você pode comprar, se você quiser estar lá na Conab, nos 22 dias úteis do mês, fazendo compras pequenas, né, dentro da sua cota, você pode, não tem nenhum impedimento em relação a isso, tá bom? A gente acompanha lá na Conab o preço do milho, tá? Em algumas cidades, tá? Faz parte do nosso trabalho fazer o acompanhamento do preço do mercado. E a gente sabe que mesmo aqui na cidade de Manaus, está muito acima desse preço da Conab, tá? Principalmente após agora esse evento que ficou conhecido, né, como greve dos caminhoneiros, onde eles conseguiram uma tabela de preços maiores do frete. O milho do Amazonas, né, que vem do Centro-Oeste, ele realmente teve um acréscimo, a gente acompanhou, verificou claramente que o preço ficou maior. Então, mesmo aqui em Manaus, né, esse milho, o milho da Conab já é mais barato, né? Então, você imagina em Itacoatiara, em Manacapuru, né, que são alguns dos municípios que compram bastante aqui, tá? E você imagina ainda Parintins, Tabatinga, Santo Antônio dos Sá, que são municípios mais distantes ainda, né? Mas a gente vai já mostrar aqui na frente que esses municípios podem ser atendidos também, tá bom? Dependendo de algumas condições. Bom, gente, a Conab, devido a essas condições, né, super interessantes desses programas da Conab, nós realizamos fiscalizações também, tá bom? Você que está acompanhando as nossas palestras aí, já verificou que a Conab fiscaliza todos os seus programas, né? Devido ao fato de eles serem programas bem interessantes, né, voltados aos pequenos criadores, a gente realmente faz muitas fiscalizações porque, infelizmente, algumas pessoas elas tentam, né, se aproveitar dessas condições facilitadas da Conab. Então, a própria Conab ela realiza fiscalizações periódicas, tá? A Conab ela tem um calendário de pelo menos 4 fiscalizações anuais, tá? Ou seja, uma fiscalização a cada 3 meses. A gente sorteia, tá? Geralmente é uma ordem são por volta de 10 criadores, tá? Que são fiscalizados nessas nossas fiscalizações trimestrais, tá? E vão 2 fiscais da Conab durante uma semana fazer a fiscalização nesses 10 clientes, tá? Além disso, a Conab ela também fiscaliza aleatoriamente, tá? Se chega alguém lá na Conab com uma história, esse terreno aqui é de um primo, é de um tio que está viajando, a Conab ela também tem esses mecanismos, né? Nada impede que a gente possa fiscalizar clientes que a gente, olha, essa história aqui não está bem contada, vamos fazer uma fiscalização, tá? A Conab ela fiscaliza criadores, tá bom? Ela fiscaliza também procuradores, tá? Pessoas porque pode ter essa situação do procurador fazer a compra, tá? A gente fiscaliza também, fiscaliza os comércios da região para questionar, olha, esse milho aí, de onde está vindo e tal. De repente, a gente já encontrou casos, né? Não aqui no Amazonas, mas em outros estados, de pessoas que compravam milho na Conab e depois faziam comercialização, né? Num comércio assim simples. É importante citar que quem é comerciante não pode participar, tá, do ProVB. Se você no seu comércio vende milho, né, por mais que você diga, não, Conab, mas o milho que eu compro para vocês vai para os animais, esse milho que eu vendo aqui é outro milho. A Conab, por via das dúvidas, né, ela já proíbe, ela não permite, tá? Então você tem que ser apenas criador de animais mesmo, tá? E o objetivo dessas fiscalizações é verificar o exercício
né, o efetivo exercício, a efetiva comprovação de que o milho está chegando a quem de direito, né, o pequeno criador, e não que ele está se desviando para outros fins, né, para alguém que faz a revenda, ou um grande criador que esteja juntando, que esteja comprando o milho dos pequenos, tá? Tudo isso a gente fiscaliza com o intuito de não ter desvios no programa, tá bom? O que a Conab verifica, tá, nas nossas fiscalizações, tá? Pode mostrar na tela, por favor? Bom, o que a Conab verifica na fiscalização? Ela verifica o endereço do cliente, tá bom? Se o cliente realmente reside ou trabalha naquele local que ele afirmou no cadastro, tá bom? A Conab fiscaliza se o plantel está realmente conforme ele declarou, tá bom? Porque é importante citar, gente, que o que acontece? Muita gente, acontece, a pessoa, eu tenho 1000 aves. Quando a gente chega lá, tem 500, tem 300, ou às vezes tem 2.000, tem 3.000, tá? O plantel, ele não necessariamente a pessoa vai jogar sempre acima, ela pode jogar para baixo também, né? E você não pode ter, né? Quando a gente verifica que o plantel está inferior ou superior ao que a pessoa declarou, a gente atualiza o cadastro para nova quantidade, né? E o segmento também, tá bom? A pessoa às vezes, eu tenho aves, porcos e gado. Você chega lá, só tem aves e gado, né? Aí os porcos, ali, os suínos, eles não é um segmento que o cliente trabalha, apesar do que ele afirmou, né? Então, tudo isso a Conab verifica. A quantidade de animais e o segmento dos animais também. A existência do milho na propriedade, né? Então, de repente, a pessoa chega, vai lá na Conab e faz uma compra de 10 toneladas de uma vez só. Aí a Conab, 2 dias depois, chega na propriedade do cliente e aquelas 10 toneladas já sumiram. Não, tem alguma coisa errada aí. Então a Conab, né, no caso da pessoa ter feito a compra recente, a Conab verifica também se o milho está lá realmente, né? Possível atividade comercial, né? Como eu falei, o milho da Conab ele não pode ser vendido, né, em comércio. Então, se a Conab chegar lá e o cliente ele tem umas 10 galinhas lá, mas ele tem um comércio onde ele vende milho, ele também não pode participar do programa, tá? Outra coisa que a Conab verifica, duplo cadastro, tá? Pode colocar na tela, por favor? Próximo. Isso, duplo cadastro na mesma propriedade. Acontece o seguinte, tem uma família lá que eles criam animais, né? E aí a cota deles excede as 10 toneladas, né? Por exemplo, eles têm uma cota de 20 toneladas. Aí uma pessoa só pode comprar 10, né? O que eles fazem? O filho, né, que trabalha nessa mesma propriedade vai lá e faz um outro cadastro. Aí o pai compra 10 toneladas, o filho compra 10 toneladas e eles estão na mesma propriedade. Isso não pode, tá? É um desvio do programa. Se a Conab for fazer uma fiscalização e verificar isso, tá? Os dois são suspensos do programa. A gente já vai ver quais são as penalizações, tá bom? E também a existência na propriedade de segmentos não contemplados, tá? Isso aí é muito raro, né? Porque a grande maioria das criações aqui do Amazonas eles já estão contemplados, né? Por exemplo, cavalo. Cavalo não está, né? Claro que nada impede de você ter cavalo na sua propriedade e fazer criação de animais e comprar milho, tá? Agora a gente só tem a atentar para isso, né? De repente, por exemplo, a principal atividade da pessoa é criação de cavalos, né? Ou cuida de cavalos. E aí ele tem poucas galinhas, mas faz uma declaração de plantel de galinhas enorme, né? Para o milho, para sobrar milho das galinhas e para o cavalo, né? Então isso aí a gente fiscaliza também, tá bom? Quais são as possíveis penalidades, né, desse programa? A primeira é a suspensão cautelar. A suspensão cautelar é uma suspensão do cliente para ele comprar milho, né? Então o que acontece? No primeiro momento em que a Conab verifica algum possível desvio, a Conab ela tem, tá, a competência, ela tem a possibilidade de, na suspeita, ela já suspender a compra de milho,
tá? Então, assim, algum técnico da Conab fala, olha, esse cliente aqui, ele tá com uma história estranha, tá com alguma coisa não tá batendo no que ele tá falando. Dessa desconfiança da Conab, né, nessa suspeita, a gente já pode, olha, o senhor está suspenso da compra de milho, a gente vai fazer uma fiscalização na sua unidade, tá? Então, isso aí ele é discricionário para a Conab, tá? A Conab tem essa liberdade de fazer isso. Caso seja descoberta algum desvio, né, mas que não seja um desvio grave, assim, algo que realmente complicado, a gente pode aplicar uma advertência, tá? Uma advertência formal, tá? A pessoa vai ser formalmente comunicada do que a Conab verificou e ela vai receber uma advertência, tá? Caso seja algo mais grave, coloca na tela, por favor. Esse terceiro item, olha só, gente, suspensão de até 2 anos. E é importante citar que é uma suspensão para todos os programas da Conab. Então, se de repente você é criador de aves, né? Supondo, criador de aves, o PA, compra com doação simultânea, que é outro programa da Conab, que não tem nada a ver com o ProVB, a Conab compra, por exemplo, frangos e ovos, né? Então, de repente, você é um pequeno criador de frangos. Você compra milho da Conab para sustentar esses frangos. E você também vende para o compra doação simultânea, nada impede que você participe dos 2 programas, tá? Mas se for verificado que você tem alguma incoerência, alguma falha, algum desvio no ProVB, você também já é suspenso do compra doação simultânea. Então, olha só que coisa prejudicial para você, tá? Você vai ser penalizado por um programa, você vai ser penalizado em todos os programas, tá? E aí, eventualmente, Conab, eu também participo, eu também recebo sementes. Olha só, a gente, na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre o PA na modalidade aquisição de semente. Então, você também pode, você agricultor familiar, você pode receber da Conab sementes. Então, você também seria suspenso desse outro programa. Verifica como é uma penalização realmente abrangente, tá? Você realmente pode sofrer consequências indesejáveis, né? A gente não quer que ninguém, e a gente não quer que isso aconteça com ninguém, tá bom? A outra penalidade é a devolução do valor pago em dobro, tá? Então, se você foi lá, você paga 55 centavos no quilo do milho da Conab, se for descoberta alguma incoerência, você vai pagar esse valor dobrado, tá? Para ressarcir a Conab. E, olha só esse último aí, gente. Em casos mais extremos, né? Em casos assim que se verifique realmente uma fraude complicada, algo assim realmente perigoso, a gente pode, tá? A Conab tem total liberdade para enviar esses fatos para órgãos externos. Ministério Público Federal, Polícia Federal, tá bom, gente? Olha, não é Polícia Civil não, tá? É Polícia Federal. Por quê? Porque são recursos federais. Então, a gente trabalha com investigação, né? Com a apuração em nível federal. Tá? Então, é algo realmente, eu tenho certeza que ninguém quer o Ministério Público, a Polícia Federal na sua propriedade. Tá? Então, realmente, a gente pede que... É um programa muito interessante, né? Então, vamos trabalhar corretamente para que ninguém seja prejudicado, né? Bom, gente, como eu falei no início, né, do nosso bate-papo, esse programa ele é concentrado na região metropolitana de Manaus. Por quê? Porque toda a parte de logística, ela fica às despesas do agricultor familiar, tá bom? Então, o agricultor familiar é responsável por pagar com o seu transporte dos municípios, né, do interior para a cidade de Manaus, né, vai no Banco do Brasil, faz o pagamento, retira o milho, ele também vai arcar com os custos do transporte do milho da unidade da Conab até a sua propriedade. Então você verifica que o milho ele é muito barato, né, mas tem toda esses custos, né, que se de repente você está num município mais distante, fica inviável, né? Melhor você comprar no seu município pagando caro, mas você já tem o milho na hora ali, é melhor do que você ter que vir a Manaus, ter que levar o milho, né? Isso aí realmente pode ficar inviável. Pensando nisso, olha só que interessante, a Conab criou um mecanismo chamado Unidade Satélite de Venda. O que consiste a Unidade Satélite de Venda? A Unidade Satélite de Venda são unidades de venda da própria Conab
em municípios distantes da capital. Então, é como se a Conab fizesse uma mini unidade em alguns municípios, tá? É necessário que esses municípios tenham demanda, tá? Então, não adianta chegar assim, Conab, olha, aqui no nosso município a gente tem 20 criadores de animais. Dá para instalar uma unidade satélite de venda? Não, não dá. Por quê? Porque a Conab, ela arca, né, com os custos do transporte do funcionário até o município, tá? O município vai ficar, o funcionário vai ficar no município uma determinada quantidade de dias para fazer a emissão da GRU, para fazer a emissão da nota fiscal, para liberar o milho, tá? Então, o que acontece? A Conab ela tem custos com isso, tá? E, obviamente, ela para deslocar esses funcionários, ela precisa ter uma demanda, né, que realmente justifique o deslocamento do funcionário e todo o custo que ele vai ter, né? Custo de transporte, custo de diária, custo de alimentação, tá bom? Então, o município ele precisa ter uma demanda interessante, tá bom? A gente vai já mostrar um estudo preliminar que a gente já fez sobre isso, tá? Nessa questão, gente, é fundamental o apoio de outras esferas do poder público, tá? Como eu falei, a Conab, ela tem recursos para mandar o funcionário para o interior, tá? Para pagar as diárias do funcionário, mas a Conab não tem recursos para fazer todas as condições que são necessárias para essa unidade de milho no interior, tá? Então é preciso ter um galpão para fazer o armazenamento do milho, é preciso ter uma área administrativa para fazer a venda do milho, o atendimento ao cliente, a venda do milho, é preciso ter uma área, né, para você manobrar caminhões, é preciso que o armazém ele tenha condições de segurança elétrica contra incêndios, não pode ter goteira, é preciso fazer o tratamento do milho. Então, tudo isso, né, a Conab não tem recursos. E aí a gente precisa, né, de apoio de outras esferas de poder público, quais sejam poder público estadual, poder público municipal, tá bom? Então a gente precisa do apoio das prefeituras, do governo do estado, para que se instale essas unidades, tá bom? É importante dizer que a Conab ela tem o total interesse na criação dessas unidades satélites, né? Porque a gente vai abranger a nossa área de atuação, né? Vai tornar maior o alcance do programa. Isso é de total interesse da Conab. Hoje nós temos, apesar do Amazonas ser um estado onde a avicultura, por exemplo, é muito desenvolvida, criação de ovos, criação de animais para abate, nós temos apenas 36 municípios do Amazonas com clientes cadastrados no ProVB, e muitos desses municípios, como Tabatinga, Santo Antônio do Içá, tem apenas um cliente, né? Então, assim, realmente praticamente só está ali na contagem, né? Mas os municípios com muitos clientes, eles são poucos, são apenas esses aqui da região metropolitana. Rio Preto da Eva, Manacapuru, até Itacoatiara não tem muitos clientes, tá? Pela distância maior, né? Então, assim, é interesse da Conab levar esse programa para os outros municípios, tá bom? Tiago, já existem essas unidades satélites de venda? Elas já estão em atividade? Sim, já estão. Esse aqui é um mapa que eu elaborei, tá? Com a localização dessas unidades satélites de venda em estados do Nordeste. Até hoje, né, só tem unidades satélites de venda nos estados do Nordeste. Você verifica, né? Como você sabe, as capitais do Nordeste elas são todas no litoral, né? Elas são todas à beira-mar, né? E você verifica que as unidades satélites de vendas, elas são mais para o interior do país, né? Mais para o interior dos estados. Por quê? Porque são aquelas regiões, aqueles municípios que ficam mais distantes da capital. Então, devido a todo esse custo que eles teriam, né? Que os criadores teriam para se deslocar até a capital, a Conab, né, com apoio dos governos estaduais, dos governos municipais, a Conab levou essas unidades satélites de venda para o interior do estado, tá bom? No próximo slide, a gente mostra aqui, nós temos um estudo, esse estudo ele é de 2016, tá? E a gente agora em 2018 está atualizando. Nós fizemos e identificamos 3 municípios que têm uma demanda justificável para a criação dessas unidades satélites de venda, tá bom? Que seriam ali Manacapuru, tá? É importante citar, gente, o seguinte, Manacapuru
quando a gente fala em Manacapuru, a gente não pensa só em Manacapuru, a gente pensa nos municípios que estão ao redor ali, nos municípios que é mais fácil ir a Manacapuru do que ir a Manaus. Nós temos Itacoatiara, tá? E temos também Humaitá. No primeiro momento, a gente identificou que esses 3 municípios eram aqueles que teriam mais condições de ter uma unidade satélite de vendas, tá? Agora, como eu falei, gente, isso aí é um estudo da Conab interno, tá? Mas para a criação dessas unidades, a gente precisa, tá, do envolvimento de outras esferas de poder, tá bom? Porque só a Conab ela não vai conseguir fazer essas unidades, tá bom? O nosso próximo slide aqui, ele mostra... Ah, tá, gente, em relação a esses municípios, né, perdão, eu esqueci de falar, como eu falei, né, é um estudo preliminar, mas nada impede que outros municípios comprovem para a Conab que tem demanda, né? Eu tenho uma suspeita particular, que, por exemplo, Parintins ou Tabatinga teriam totais condições, né, de apresentar demanda que justificasse uma criação de uma unidade satélite de venda. Talvez Tefé, Coari também, os municípios maiores, eu tenho certeza que eles devem ter ali um número bem aproximado da demanda que a Conab acha interessante, tá bom? No próximo slide, gente, a gente mostra aqui a composição dos estoques públicos da Conab, tá? No dia 10, esses são dados do dia 10/8, né? Porque o que acontece? Sempre as pessoas perguntam da gente se a Conab só vende milho. Não, a Conab não vende só milho, a Conab vende os produtos, né, que o ProVB abrange são mais de 10. Só que para a Conab vender esses produtos, a Conab precisa ter o estoque desses produtos, né? E você verifica aí que quase todo o estoque da Conab é de milho, né? Então por isso que, por exemplo, aqui no Amazonas a gente só vende milho, né? Porque quase tudo que a Conab tem é milho. Então é mais fácil a gente trazer o milho para o Amazonas do que arroz, trigo. Até porque, por exemplo, o milho ele está armazenado em Mato Grosso, né? O arroz e o trigo não necessariamente está nesse estado que é próximo. Pode estar, por exemplo, no Rio Grande do Sul. E aí não compensa para a Conab trazer, por exemplo, o arroz do Rio Grande do Sul para o Amazonas, tá? Então, por isso, pelo menos a curto e médio prazo, a Conab não deve ter outros produtos além do milho, tá bom? A gente também tem feito, ao longo dos últimos tempos, um trabalho de divulgar, né, o ProVB. Vocês devem ter percebido que é um programa muito interessante, né, que traz o milho a um preço muito acessível mesmo para o criador, tá? Mas infelizmente, né, tem essas dificuldades. As pessoas não conhecem ou o município é muito distante de Manaus, né? E a gente tem feito um trabalho aí de divulgação, né, do ProVB. A gente tem essas palestras, né, todo evento que a Conab participa, se a Conab tiver ali pelo menos 10 ou 15 minutos para falar, nós vamos falar dos nossos programas, o ProVB incluído, tá? A gente faz transmissões de eventos, como essa que a gente está fazendo hoje aqui agora, com o apoio da CEPRO, da SEDUC, tá? Nós temos reuniões também com representantes do poder público, tá? Nós levamos essa situação das unidades satélites de venda para os municípios do interior, tá? Eles, quando a gente fala, eles realmente ficam bem interessados, tá? Eu sei porque eu já estive pessoalmente nessas reuniões em Manacapuru, em Itacoatiara, em Tefé, e todos eles, os representantes do poder público, ficaram muito interessados, né? Ficaram, poxa, tem essa possibilidade, que bom, vamos trazer, tá? Mas a Conab precisa que esses atores do poder público, né, realmente se interessem pelo programa, né, e aceitem, né, as condições da Conab. E a gente também tem divulgação por vídeo, por WhatsApp, tá? O Serafim Taveira, né, que é o nosso superintendente, ele tem um grupo de WhatsApp só com presidente de associações, ele responde a vários agricultores familiares. Então, no final, a gente vai colocar o número dele aqui, né? Se você tiver interesse, pode entrar em contato com ele, tá? Ele é responsável por essa comunicação institucional da Conab, tá bom? Então, a gente tem aqui umas fotos, né, das nossas divulgações, dos eventos que nós estivemos, né? Barcelos, Tefé, essa da SEDUC aqui também, Manacapuru, olha, você vê Manacapuru lotado de gente, Itacoatiara, Iranduba, né? Então, todos esses municípios a gente tem, e outros, né? Isso aqui são só os que deu para a gente colocar no slide aqui. Todos esses municípios a gente tem feito divulgação, tá? Aproveitando cada espaço que a Conab tem. A Conab não tem muitos recursos para divulgar o programa, então tudo que a gente tem a gente aproveita para falar ao máximo, né?
Bom, gente, eu tenho aqui para mostrar para vocês um gráfico com a nossa quantidade mensal de vendas, né, no ano de 2017. Então, a Conab, até meados de abril, ela não tinha esse preço de R$ 27,50, tá? De 55 centavos o quilo. O preço variava, mas ficava entre 33 e 35 quilos. A partir de abril de 2017, foi instituído esse preço de R$ 27,50. E aí você vê que a Conab teve um ganho, né, de vendas. A quantidade de vendas subiu bastante, né? E subiu mais ainda no ano de 2018 agora. Nesse próximo slide aqui, a gente vai verificar que no ano de 2018 nós vendemos sempre acima de 300 toneladas de milho, tá? No mês de junho, nós tivemos um pico, né, de mais de quase 900 toneladas, mas foi exatamente o mês, né, da greve dos caminhoneiros, e aí a Conab autorizou, né, o governo federal autorizou a Conab a vender milho para os grandes criadores, né, e aí eles tiveram uma compra considerável, né, de mais de 200 toneladas, mas mesmo assim, junho teria sido o nosso mês de maior venda, né? Eu acho que muita gente ficou com medo de faltar milho devido à greve dos caminhoneiros e realmente se dirigiram à Conab para adquirir o milho em grande quantidade, tá? Bom, gente, essa é a nossa apresentação, tá? Eu queria só mostrar o último slide, Wagner, porque ele tem aqui, como eu falei, né, o número do nosso superintendente, o Serafim Taveira, tá? E aí você tem o número dele que é telefone e WhatsApp também, e tem o e-mail da nossa superintendência e tem nossos telefones fixos também, tá? Você pode entrar em contato conosco, tá bom? A Conab, como eu sempre tenho dito, né, a Conab ela é a casa do agricultor familiar, tá? Então você que o pequeno criador de animais, ele também é agricultor familiar. Então pode ir na Conab que você vai ser bem atendido, vamos servir um cafezinho, vamos tirar as suas dúvidas e você vai sair de lá bem esclarecido, né, sobre aquilo que você nos procurou, tá? A Conab, ela é sua, ela é feita para você, tá? O agricultor familiar, ele tem que ter um canal direto com a Conab, ele pode procurar a Conab por qualquer dúvida que ele tiver, tá? Volto a dizer o que eu já disse em eventos passados. Nenhuma pessoa está autorizada a fazer o meio campo entre a Conab e o agricultor familiar, né? Nenhuma pessoa está autorizada a cobrar, tá bom? A gente tem parceiros no interior, o pessoal do IDAM, o pessoal do Sebrae, são pessoas muito solícitas, tá? Nos ajudam na nossa divulgação, tá? Mas ninguém está autorizado a cobrar para fazer esse meio campo entre o agricultor familiar e a Conab, tá bom? Ele é totalmente gratuito. Gente, para finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria mostrar para vocês agora um vídeo, tá? Explicando como é que você tem que fazer o cadastro no Sicam passo a passo, tá? É um vídeo um pouco demorado, mas ele é muito esclarecedor. Eu peço muita atenção a ele, tá bom? Você que tiver interesse em comprar milho, precisa fazer o cadastro no Sicam, tá bom? Então esse vídeo vai ser bem esclarecedor para você, tá? Vamos a ele. Você tem interesse em participar do Vendas em Balcão? Aprenda aqui como se cadastrar no programa. Para facilitar o preenchimento, tem em mãos os seguintes documentos: RG e CPF, comprovante de endereço do seu estabelecimento ou propriedade, extrato do plantel ou documento similar emitido pela Divisão de Defesa Sanitária do seu município, estado ou órgão igualmente competente, inscrição estadual e cópia da DAP, se houver. Acesse o site www.conab.gov.br. Clique na opção Produtos e Serviços, Cadastro de Produtor Rural e demais agentes Sicam e em Acessar o sistema. Clique em Novo Usuário. Na nova tela, marque se o cadastro é para pessoa física ou jurídica. Insira o número do CPF, o nome completo e o seu endereço de e-mail 2 vezes. Crie uma senha contendo números e letras com, no mínimo, 6 e no máximo 15 dígitos. 2 vezes. Clique em confirmar. O sistema enviará um link para o seu e-mail. Verifique seu e-mail e abra a mensagem com o título Sicam/Conab. Confirmação de cadastro do usuário. Caso esta mensagem não esteja na caixa de entrada, procure nas caixas de spam ou lixo eletrônico. No e-mail, clique em Acessar o sistema para ativar o cadastro. Após o clique, você será direcionado à primeira tela da página do Sicam.
Digite novamente o CPF ou o CNPJ, a senha e o código de segurança e clique em entrar. Leia atentamente as informações na tela e, em seguida, selecione Cadastrar para realizar o cadastramento completo das informações necessárias para a habilitação no programa de vendas em balcão. Na aba Dados Básicos, preencha os campos indicados, nome completo, apelido caso tenha e, no campo Tipo de Agente, marque o item Público de Venda em Balcão. Se for o caso, também é possível marcar mais de um público. Nos campos respectivos, informe o número do RG e seu órgão emissor, sua nacionalidade, selecione o estado civil e o sexo. Complete com a data de nascimento, clicando no ícone do calendário ou digitando no campo indicado. Selecione opção para recebimento de correspondência, se é por e-mail, carta ou nenhuma. Assim você poderá acompanhar tudo o que fizer dentro do programa. Informe seu nível de escolaridade, se concluiu até os níveis básico, fundamental, superior. Neste campo, coloque em números a renda familiar bruta mensal, isto é, a soma da renda individual de todos os moradores da sua casa. No campo beneficiário de quais políticas públicas, observe que a caixa Venda em Balcão já está selecionada. Não há desmarque. Além dessa caixa, é possível selecionar outras políticas públicas disponíveis na tela, caso você seja beneficiário delas. Clique em Avançar. Na aba Dados de Endereço, é onde você vai indicar os dados da propriedade em que se encontra sua produção. Nela, selecione Novo Endereço, digite o CEP e clique no ícone Buscar dados do CEP. Observe que os campos UF, município, logradouro e bairro serão automaticamente preenchidos. Caso o sistema não localize o CEP informado, envie um e-mail com o CEP correto para o endereço sican@conab.gov.br e aguarde instruções da área responsável. Só é possível continuar o cadastro após a inclusão do CEP no sistema. Estando tudo certo, preencha os campos que faltam: número, complemento, ponto de referência e caixa postal, se houver. Informe o número da inscrição estadual. Se não a tiver, selecione a opção Isento. Digite também a inscrição municipal, caso a possua. Indique como você gostaria de ser contatado: por telefone residencial, comercial, celular, fax ou e-mail. E preencha os dados. Clique em Adicionar. Caso haja mais de uma forma de contato, basta refazer o procedimento anterior. No campo Senai, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, digite a descrição da atividade realizada no local. O sistema auxiliará na busca de acordo com a palavra digitada. Após a escolha, marque Adicionar. No caso de mais de uma atividade econômica desenvolvida, refaça o procedimento anterior. Após a inclusão de todas as atividades, informe qual constitui a atividade econômica principal e confirme. O novo endereço de correspondência não precisa estar vinculado ao endereço relacionado à atividade econômica desenvolvida, tratando-se somente de local para o envio de comunicação entre a Conab e você. Caso o endereço de correspondência seja o mesmo que o indicado anteriormente, assinale a caixa Utilizar o endereço já cadastrado. Essa opção irá lhe redirecionar à tela dos endereços já cadastrados anteriormente. Escolha qual você quer utilizar e confirme. Caso queira cadastrar um endereço diferente, digite seu CEP e siga os mesmos passos usados para o cadastro do endereço do estabelecimento rural. Se o sistema não reconhecer o CEP, mande um e-mail para sican@conab.gov.br e aguarde instruções para continuar o cadastramento. Continue preenchendo os campos número, complemento, ponto de referência e caixa postal, se houver. Selecione e preencha o tipo de contato e adicione. Repita a operação para adicionar mais contatos e clique em Confirmar. De volta à tela inicial referente à aba Dados de Endereço, clique em Avançar.
Na aba Estabelecimento Rural, clique em Novo Estabelecimento. Selecione o endereço e avance. Informe o nome do estabelecimento rural. No campo, condição do produtor ou agricultor, selecione a relação que você tem com a propriedade ou área. Caso não encontre, clique em outra e escreva a informação adequada a seu caso. Se você possuir um contrato, escritura ou outro documento de comprovação de sua relação de vínculo com a área digitalizado, aperte o ícone, clique aqui para enviar o contrato. Uma janela será aberta para o envio do arquivo, que deve estar em formato PDF. Escolha selecionar um arquivo, localize-o e, em seguida, aperte Abrir. Preencha os campos, data de validade do contrato e CPF ou CNPJ do proprietário, da propriedade ou área e envie o arquivo. Lembrando que você pode encontrar essas informações no próprio documento selecionado. Ainda nesta aba, preencha somente com números e, em hectares, os campos, área total do imóvel e área de exploração agropecuária, que é a área destinada à produção propriamente dita, sem reservas florestais, áreas de lazer ou quaisquer outras. Coloque a inscrição do produtor rural e NIRF, que é o número de inscrição do imóvel rural federal, se houver. No campo Localização, selecionar se a propriedade se encontra em área rural ou urbana. Em rota, indique o caminho que deve ser percorrido para se chegar ao estabelecimento rural, usando pontos de referência e detalhes que servirão de base para sua localização. Selecione a caixa Atualizar latitude e longitude, baseando-se no município do endereço, e clique no ícone Atualizar para o preenchimento automático desses dados de acordo com o CEP. Se souber, no campo Localização da sede, você também pode preencher manualmente as informações de latitude e longitude da propriedade. Atualize e clique em Confirmar. De volta à tela inicial referente à aba Estabelecimento Rural, clique em Avançar. Na aba Dados de Produção, selecione Incluir ou Alterar Produção e informe os dados de produção para cada uma das atividades econômicas cadastradas. Use as informações constantes no extrato do plantel ou documento parecido emitido pela Divisão de Defesa Sanitária do município ou do estado ou órgão competente. Selecione o produto referente ao SENAI, indicado, e o ano de referência. Informe a área de produção em hectares, correspondente à estimativa da área em que é realizada a criação dos animais e o número de animais em plantel, e clique em Adicionar. Caso você tenha outras atividades econômicas desenvolvidas, repita os comandos do item anterior e, em seguida, clique em Confirmar. De volta à tela inicial referente à aba Dados de Produção, clique em Avançar. Na aba GEL, avance novamente, pois esta etapa não é de preenchimento obrigatório para o programa. Na aba Cadastro Finalizado, antes de concluir, verifique se todas as informações estão corretas. Os ícones em forma de lupa podem ajudar nesse processo. Estando tudo de acordo, clique em Concluir Cadastro. Leia atentamente as informações que aparecem nesta tela e, em seguida, clique em Confirmar. Esta tela é a confirmação de que seu cadastro foi realizado com sucesso. Basta clicar em Sair do sistema e, logo em seguida, clique em OK para finalizar seu acesso ao sistema SICAM. O manual do passo a passo também está na página da Conab na internet, dentro de Produtos e Serviços, Cadastro de Produtor Rural e demais agentes, SICAM, em Manual do Público de Vendas em Balcão. Não se esqueça de atualizar seu cadastro anualmente, para não perder seu acesso ao programa. Em caso de dúvidas e para mais ajuda, mande um e-mail para sicam@conab.gov.br ou procure a Conab do seu estado. Bom, gente, como deu para ver aí, né, eu tinha comentado com vocês, o vídeo realmente é bem explicativo, né? Espero que tenha ficado claro o cadastro, como é que deve ser feito o cadastro no SICAM, mas qualquer dúvida você pode entrar em contato com a Conab, tá? Como nós não tivemos perguntas, tá?
a gente vai finalizar por aqui, tá bom? E queremos deixar o convite para a nossa última palestra, tá? Na próxima segunda-feira, às 9 horas, tá? Vamos falar sobre o Programa de Aquisição de Alimentos nas modalidades de formação de estoque e na modalidade também aquisição de sementes, tá bom? Que é um programa, a aquisição de sementes é o mais recente que a gente tem, tá bom? Espero contar com todos, com a presença de todos, tá? E até a próxima, se Deus quiser.